Graças a Deus, nós temos nesse momento a alegria de podermos ouvir a palavra de Deus, e nós temos pregado sobre os meios de graça, temos sido muito abençoados e temos aprendido que a oração é um dos meios de graça que o Senhor Deus nos deixou, e temos sido muito abençoados nesse processo, não é? Vendo a oração como meio de graça na Bíblia. Aprendemos com a oração que o Senhor nos ensinou, aprendemos com o Salmo 40, não é? Que o salmista aprendeu a esperar no Senhor, a oração que espera. Domingo passado nós começamos a pregar no Evangelho de Lucas, olhando para o Evangelho de Lucas, para as orações de Jesus, para as orações que Jesus fez, dentro de uma perspectiva daquilo que Lucas nos ensina no seu Evangelho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a mensagem de hoje, no capítulo 5 de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 16. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aí. É 15 e 16 mesmo, está errado ali. Conserta para mim, por favor, André. Versículo 15 e 16. Lucas, capítulo 5, versículo 15 e 16. Vamos ler numa só voz? Vamos ler comigo esse texto, vamos lá? Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos repetir o versículo 16? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar? Querido Deus, a Tua palavra foi lida, e nós queremos, Senhor, que o Senhor tire toda a nossa desatenção e foque a nossa atenção para a Tua palavra, para a pregação que será ministrada aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, Senhor, para receber, para que possamos entender a Tua palavra, ó Deus, e praticá-la no nosso dia a dia, Pai. Tem misericórdia do Teu servo, que precisa da autoridade, do poder do Teu Espírito Santo para transmitir a Tua palavra. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero destacar da introdução dessa mensagem nessa noite, fazer quase que as mesmas perguntas que eu tenho feito nesses últimos domingos, para você que é a igreja de Deus, para você que é discípulo de Jesus. Como vai a sua vida espiritual? Talvez essa é a pergunta que foge da nossa mente durante a semana. Quanto tempo você dedica para falar com Deus no seu dia a dia? Já vi pessoas dizer: a minha vida é uma vida de oração. Ok, se a sua vida já é uma vida de oração, então você tem dedicado o tempo todo em oração, você tem desfrutado de um relacionamento com Deus, mas nem todos vivem isso. Quanto tempo você dedica do seu dia a dia para estar em oração? Alguém me falou hoje: eu dedico 5 minutos por dia para Deus. Outro me falou: eu dedico 2 minutos. Eu perguntei: um dia tem quantas horas? 24. Então quantas horas fica para você? E é difícil fazer essa matemática, né? Mas é preciso a gente parar para pensar um pouco sobre isso. Meus irmãos, não importa onde você faça as suas orações, Deus lhe ouvirá. Não existe lugar mágico, nem lugar místico para orarmos, mas é muito bom quando nos dirigimos para lugares isolados, onde podemos ficar sós com Deus. Se você nunca experimentou fazer isso, faça. Mas é muito bom quando nos dirigimos a Deus
com devoção, buscando em Deus um relacionamento, buscando em Deus um tempo com Ele, sem interferência de outras pessoas. Você já experimentou sair do foco, do meio de pessoas, da agitação do dia a dia, da correria do trabalho, da presença de seus familiares, e ficar um tempo a sós com o Pai Celestial em oração? Na narração do texto dessa noite, o texto que lemos para a mensagem, Lucas nos informa que Jesus ia para lugares desertos e orava. Ele saía do foco das pessoas e ia orar em lugares isolados, onde podia ficar sozinho com o seu Pai. Lucas descreveu o lado humano de Jesus e por isso enfatizou a sua vida de oração em diversos lugares e de diversas formas. Jesus, como Deus, ele não precisava orar. Mas aqui na terra, pela palavra de Deus, nós entendemos que ele era 100% homem, 100% Deus. E como homem, ele orou, porque ele precisava ser submisso ao Pai. Ele precisava de um relacionamento com Deus. Ele precisava também ser um exemplo de oração para nossas vidas. O contexto dos versículos lidos, eu quero que você preste atenção, meu irmão. A narração de um texto te situa, né, diante daquilo que a gente quer trabalhar no texto e aplicar para nossas vidas. Então, o contexto dos versículos lidos, Lucas registra uma cura que Jesus realizou. Nós não lemos essa parte. Ele curou um homem leproso. Jesus estava numa das cidades das quais ele pregava a palavra. Veio um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, ele prostou-se com o seu rosto em terra diante de Jesus e suplicou-lhe: Senhor, se queres, pode purificar-me. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou nesse homem, dizendo, presta atenção, ninguém tocava em leproso, e ninguém ficava perto de leproso. Leproso tinha que morar em lugares longínquos, separado da população. Mas esse homem vem, Jesus tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Lucas capítulo 5, de 12 a 13, são os versículos anteriores dos versículos que nós lemos nessa noite. Mas no versículo 14, Jesus ordenou ao que fora curado, que a ninguém dissesse, que ele guardasse silêncio sobre o que tinha acontecido na vida dele, que ele não falasse da cura que lhe tinha feito, e deu uma ordem, a segunda ordem, que ele fosse ao sacerdote e oferecesse o sacrifício pela purificação que Moisés havia determinado na lei, para que servisse de testemunho ao povo. Meus queridos, a Bíblia não relata para nós, em nenhum dos evangelhos, por que que Jesus determinou esse homem que não dissesse a ninguém. Outras vezes que Jesus falou isso, o evangelho fala que é porque Jesus não queria popularidade. Mas aqui, nós não temos. Aqui a Bíblia se silencia, tá? Nós não temos o porquê. Jesus determinou ao homem curado que a ninguém dissesse, que ele ficasse calado. À luz do versículo 14, presta atenção, você pode olhar na sua Bíblia, fica evidente que o homem curado passou no teste. Ele obedeceu, à luz do versículo 14. Mas ao lermos o versículo 15, nós vemos claramente que não foi o que aconteceu. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. À luz do versículo 15, nós vimos que o pedido de Jesus não foi obedecido por aquele homem, nem por aqueles que estavam, quem sabe, por perto. Em vez do silêncio, houve divulgação do ocorrido. O Evangelho de Marcos é que vai nos informar sobre isso. Você pode conferir, se você quiser, abra sua Bíblia, em Marcos 1,45. O Evangelho de Marcos nos informa que foi o leproso purificado que propagou a notícia da cura. E Jesus tinha dito diretamente para ele que ele não falasse nada.
Mas a alegria tomou conta desse homem. O gozo da cura, da presença de Jesus, da bênção de Jesus sobre a sua vida, impulsionou ele para que ele divulgasse o que Jesus fez por ele, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Registra Marcos. Lucas não traz essa informação. Mas Lucas diz que afluiu para Jesus muitas pessoas, querendo a cura também, querendo ouvir a palavra de Jesus. Mas, meus irmãos, essa notícia trouxe não uma multidão, mas diz que afluía a Jesus as multidões, com o objetivo de ouvir e de serem curadas das suas enfermidades. Versículo 15. Lucas nos informa que por esse motivo Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Versículo 16. Mas preste atenção, meus irmãos, que há dois verbos aí no texto. Os verbos, o verbo afluir, que afluíram, né? E o verbo orava. No texto original, esses dois verbos estão no passado imperfeito. O passado imperfeito é usado para falar de uma ação costumeira e constante, no grego. Então, toda vida que esse verbo está lá no grego, está falando de algo que era constante, que era costumeiro, que era frequente. A nossa tradução, ela é muito boa. A tradução que nós temos aqui na igreja, que nós lemos nela. Mas ela só nos leva a entender que Jesus orou uma vez só. Que Jesus saiu para orar num lugar solitário, uma vez. Mas no original nos leva a perceber que era uma atitude frequente de Jesus, ir a lugares desertos e orar. E uma das melhores traduções é a NIV, inglesa, não é? Em inglês. Ela traduz de melhor maneira esse texto grego. E a tradução é esta: mas Jesus frequentemente se retirou para lugares solitários e orou. Mas Jesus frequentemente se retirou para lugares solitários e orava. Então, vemos que Jesus orava habitualmente e por repetidas vezes em lugares solitários. E o William Hendricks, um dos comentaristas que nós citamos bastante aqui, ele concorda com essa tradução. E a respeito desse versículo, ele faz o seguinte comentário: frequentemente Jesus se afastava e procurava lugares isolados. Este retiro tinha também um propósito positivo, a saber, derramar seu coração em oração, a fim de recarregar as reservas do seu corpo e alma, para com os inesgotáveis recursos, inesgotáveis recursos do seu Pai. E ainda, ele acrescenta sobre Lucas, ele acrescenta sobre o escritor do Evangelho, e ele vai dizer o seguinte, a respeito de Lucas relatar sobre as orações de Jesus. Ele diz assim: era de esperar que Lucas, o evangelista, que mais que qualquer outro, enfatiza a importância da oração, mencionasse isso. Porque Lucas, ele trata no seu evangelho, como também em Atos, da importância da oração, da vida de oração de Jesus. Mas, meus irmãos, diante do exposto até aqui, o que aprendemos é que a oração de Jesus era repetitiva e frequente. Por isso, o tema da mensagem dessa noite é: Jesus frequentemente orava em lugares solitários. Jesus frequentemente orava em lugares
solitário. Mas quais são as lições que nós podemos aprender dessa atitude de Jesus? Que lições nós podemos tirar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, a partir desse texto? A primeira lição, meus irmãos, é que a nossa oração precisa ser com frequência e com regularidade. A nossa vida de oração, a minha e a sua, precisa ser com frequência e com regularidade. O versículo diz que, mas Jesus frequentemente se retirou para lugares solitários e orou. Nós já comentamos que a oração de Jesus no deserto era repetitiva, era frequente. Era costume de Jesus sair para lugares em que podia ficar só no silêncio e fazer suas orações ao Pai. Orações essas que nós não sabemos o que ele pediu, nós não sabemos o que ele orou, mas que ele ia para lugares e ficava a sós com Deus. Se Jesus, o nosso mestre eterno, precisou com frequência e regularidade ficar sozinho no deserto e orar ao Pai, quanto mais eu e você, que somos limitados pelo pecado. Quanto mais eu e você precisamos de momentos disciplinados de oração. Nós perguntamos na introdução dessa mensagem, como vai a sua vida espiritual? Quanto tempo você gasta para falar com Deus no seu dia a dia? Meus irmãos, eu sei que a nossa vida é atarefada, e ainda mais cheia de repetitividade, o que nos leva ao cansaço, o que nos leva ao desânimo. Mas eu e você precisamos tirar um tempo diário de oração. Nós precisamos ter momentos aonde nós precisamos reservar para estarmos a sós com Deus. Contudo, eu e você, nós podemos orar em qualquer lugar, a qualquer hora, e também ter tempo disciplinado de oração. Jesus orou na cruz. Jesus orou no Getsêmani. Mas Jesus tinha momento disciplinado de oração. Orou com seus discípulos. Mas ele tinha momentos que ele queria ficar só com o Pai. E ele não abria mão desses momentos frequentes de oração. A Bíblia registra, irmãos, que o profeta Daniel, ele foi acusado perante o rei Dário. E a condenação é que ele teria que ser lançado na cova dos leões. Sabe por quê? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Isso não quer dizer que Daniel não orava outros horários. Isso não quer dizer que Daniel não tinha uma vida, quem sabe, todo o tempo em oração. Mas ele tinha momento disciplinado de oração. 3 vezes no dia ele orava. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. A Bíblia registra também, está no capítulo 6 de Daniel. A Bíblia também registra que o salmista Davi frequentemente orava ao Senhor com confiança que seria atendido. O Salmo 55, versículo 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Isso era frequente, era todo dia ele tinha esses tempos disciplinados de oração, segundo o que a Bíblia nos registra. Meus irmãos, o que é importante desses exemplos de Davi e de Daniel é a perseverança em tempos definidos de oração. Nós temos tempo para tomar café, nós temos tempo para almoçar, você tem tempo para entrar no serviço, você tem tempo para sair do serviço, você tem tempo com os compromissos que você faz, hora marcada. E por que não ter um tempo com Deus? Reservado, disciplinado de oração. Eles não abriam mão de regularmente estar na presença de Deus em oração. Isso não quer dizer que não oravam em outros momentos, mas esses horários faziam parte da disciplina da vida de oração que eles desfrutavam. Não importa, meus irmãos, se é de madrugada, à tarde, amanhã ou ao meio-dia, mas sim valorizarmos
uma vida frequente de oração com Deus. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos aqui é que a nossa oração precisa ser mantida mesmo nos momentos de sucesso e de fama. Você pode me perguntar, pastor, de onde é que você tira isso? Está no texto. E grandes multidões afluíam para perto de Jesus. Irmão, nós estamos aqui no início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus está sendo divulgado. As curas que ele fazia estavam sendo divulgadas. A palavra que ele pregava estava sendo divulgada. As pessoas estavam vindo para ouvi-lo. Havia ibope. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde muitos pastores gostam de ibope. Gostam de sucesso. Tem pessoas que fazem tudo para atrair as multidões. Nós vamos encontrar o oposto em Jesus. As pessoas, as grandes multidões afluíam para o ouvirem e para serem curadas. É comum mantermos, meus irmãos, uma vida de oração regularmente quando tudo está de mal a pior. Isso é comum na nossa vida. Deixa você não receber seu salário do mês, ou o patrão chegar para você e dizer, olha, a coisa está ruim, pode ser que você receba aviso no final do mês. A primeira coisa que você vai é correr para o banheiro, ou para um escritório fechado, e você vai orar. Dizer, Senhor, tem misericórdia. Isso é comum na vida do crente. Mas quando estamos prosperando, tendo sucesso, fama, nós somos tendentes a nos esquecermos de Deus. Quantos testemunhos, quantos momentos de aconselhamento pastoral, eu já tive, de pessoas chegar e relatar isso para mim. Esqueci de Deus, pastor. Esqueci de ler a Bíblia, esqueci de orar, esqueci de congregar. Quantos cultos de ceia eu deixei de vir participar, de tomar a ceia do Senhor. A vida estava muito boa, pastor, ia para o rancho, ficava lá final de semana, ia para a fazenda. Ligava o ar-condicionado, aquele quarto gostoso, ia dormir cansado da semana. Esquecia, pastor. Agora, pastor, estou na pior. Tudo aquilo passou. Meus irmãos, Deus é soberano, nós sabemos disso. Mas tem muitas coisas que Deus permite para que a gente possa se voltar para os pés dele. Quando pastoreamos, nós vemos testemunhos de diversas formas. A fama de Jesus está atingindo o topo. As multidões estavam lhe seguindo. Havia uma divulgação grandiosa do seu ministério. Jesus não precisava ir buscar as pessoas. As multidões vinham a ele. Multidões se aglomeravam para serem curadas de suas enfermidades. À vista dele. E ele saía para lugares isolados a fim de orar. Essa é outra tradução. Jesus nos deu um exemplo de não permitir que nada se interponha e impeça nosso tempo regular de oração. As pessoas estavam necessitadas de ouvir a palavra e de receber uma cura, mas Jesus deixou elas lá, porque ele tinha um momento de oração com o Pai. Jesus viu as multidões, mas não foi tentado pelo sucesso do seu ministério. Dedicou mais tempo à sua vida de oração. Ele cuidou sim das pessoas. Lucas não relata quanto tempo ele ficou. Lucas não relata que ele voltou. Mas a verdade é que Jesus sempre atendeu as pessoas. Ele deu atenção a elas. Mas nesse momento o que era mais importante para ele era o seu tempo de oração com o Pai. Mas, meus irmãos, Deus faz uma advertência ao povo de Israel, para que no momento de fama, de prosperidade, o povo não se esquecesse dele. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8, de 11 a 18. Eu fiquei maravilhado com esse texto, porque Deus fala, Deus é Deus, Ele é Senhor de todas as coisas. O povo de Israel sofreu muito, teve momentos difíceis, mas o povo de Deus também tem momentos de bonança, de prosperidade, de fartura. E é isso que está acontecendo com o povo de Israel. Agora olha a recomendação do Senhor. Tá? Eu fiz um resumo aqui, mas você pode acompanhar aí nos versículos. Guarda-te, não te esqueça do Senhor, para não suceder
que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, olha lá, irmãos, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te livrou da terra do Egito, da casa da servidão, quando te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te livrar, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas coisas. Irmãos, essas riquezas, cuidado, querido e querida, não é o teu esforço, não é o teu trabalho, não é a perca de sono, não é mudar de cidade, não é mudar de estado, não é mudar do Brasil. Quem te abençoa é Deus. O salmista vai escrever o Salmo 121 e ele vai dizer que Deus nos dá enquanto nós dormimos. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirir riqueza. É Deus, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. O texto aqui não está falando de oração, mas os textos nos levam a lembrar as orações de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, homens que oraram, que buscaram a Deus, que intercederam pelo povo para que esse momento chegasse. A causa principal, meus irmãos, não está na ação de orar, ou não orar na dificuldade, mas está no fato de orarmos com a mesma intensidade e incessantemente de coração, quando as coisas vão boas ou ruins. O problema é que quando as coisas vão ruins nós oramos mais, choramos, nos prostramos, mas quando as coisas vão bem nós esquecemos de Deus. O que Deus quer é que nós possamos ter a mesma dedicação de orar em todos os momentos da nossa vida. O nosso fervor na oração não deve mudar quando o nosso trabalho prospera, quando o filho ou a filha se casa, ou quando guardamos uma reserva na poupança. Nossa atitude na oração deve ser pela necessidade de nos relacionarmos com Deus e desfrutarmos da sua presença. Ele é soberano sobre nossas vidas. Tudo está sob o seu controle. Controle, né? Como vimos aqui no texto de Deuteronômio. O que Ele quer é que eu e você, que todos nós permaneçamos fiéis e dependentes dEle em oração. Por isso que Ele deixou esse meio de graça, para desfrutarmos dEle. Jesus em nenhum momento perdeu o seu foco, que era manter uma vida de oração com o Pai. E é isso que Lucas narra para nós. Nós, Igreja de Jesus, você e eu somos a igreja aqui. Nós temos nos envolvido nessa obra aqui em Penápolis, trabalhando, orando. Neste ano colhemos bênçãos maravilhosas de Deus. E eu creio que foi em resposta às nossas orações. Mas nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de falar desse meio de graça tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Nós não podemos deixar de nos dedicar a uma vida de oração. Mas em terceiro lugar, a oração precisa ser frequente para mantermos a nossa comunhão com o Pai. Meu querido e minha querida, se o diálogo acabou na sua casa, seu casamento está acabando. Porque ninguém consegue se relacionar sem diálogo. Antes da gente casar, a gente falava muito numa palavra, namorar, não é? Namorar é conversar, é dialogar. As coisas mudou muito hoje, né? Mas se o diálogo acabou, seu casamento está indo na falência. Porque o diálogo, a conversa, gera relacionamento. Por isso que Deus deixou a oração, porque é a forma de nós conversarmos com o Pai, de nos relacionarmos com Ele. A Bíblia, quando nós lemos, é Deus falando conosco. A oração é nós falando com Deus.
Por isso que ela é um meio de graça. E grandes multidões afluíam para o ouvir e serem curadas de suas enfermidades. Havia pessoas para ouvir as palavras de Jesus e serem curadas. Mas Jesus se importou mais com a comunhão íntima com Deus Pai do que em falar e ministrar a cura às pessoas. Preste bem atenção. Jesus deu importância a falar de Deus. Ele era a palavra. Ele era o próprio Evangelho. Ele deu importância a isso. Ele deu importância a curar, a cuidar das pessoas. Mas ele não abriu mão do seu momento de oração, de comunhão, de intimidade com o Pai. Ele administrou bem isso, segundo Lucas. As pessoas estavam certas em procurar Jesus para ouvir as suas palavras e receberem a cura. Não havia erro nas pessoas. Mas Jesus, em vez de recebê-las, entregar a palavra e curá-las, Jesus resolveu orar. Isto nos ensina que para Jesus a comunhão com o Pai era algo inegociável e de valor absoluto. Muitas vezes, irmãos, o nosso foco ministerial está errado. Eu estou falando agora como pastor aqui. Oramos para termos ministério bem-sucedido, uma igreja grande, relevante, uma igreja próspera. Podemos orar por esses motivos? Sim. Mas se esquecermos que a nossa vida de oração é para desfrutarmos da nossa comunhão com Deus, então nossas orações perdem o seu propósito principal. Você pode orar pelo crescimento da igreja, pela igreja relevante, mas se você esquecer que a sua oração, o propósito principal é a sua comunhão com Deus, não tem sentido essas orações. E aí, meus irmãos, nós sabemos que nós precisamos interceder pela nossa igreja, pela pregação da palavra, por conversões de alma, mas a base de toda a igreja é manter a comunhão com o Eterno. Os reformadores entendiam isso. Lutero, ele chegou a dizer que ele orava duas horas por dia, mas quando aumentava o seu serviço, ele orava 4. Spurgeon, Calvino, grandes homens de Deus, escreveram sobre a sua vida de oração e de momentos disciplinados de oração. E eles impactaram o mundo da sua época. E é por isso que no nosso catecismo maior e menor, a primeira pergunta nos leva a entender esse propósito de adoração, de comunhão com Deus. Qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O meu e o seu propósito é manter uma comunhão com Deus, uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra, uma vida de culto a Deus. Para Jesus, a oração era a sua vida, era um método para pastoreio bem-sucedido. Se ele não orasse, ele não tinha como sair dali e fazer a obra. Esse é o entendimento que dá para a gente entender. Ele orava antes que as coisas acontecessem. E depois ele saía do seu lugar de oração. Foi assim lá no Getsemane. Antes que ele subisse ao Calvário, ele foi orar. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Ele foi orar. Ele foi ter o seu momento de comunhão com Deus. Ele sabia o que era mais importante. Jesus evitou, irmãos, o caminho do sucesso. Evitou ficar no centro das atenções. Evitou as tentações. Tudo para manter uma comunhão,
mais íntima com Deus em oração. Nós queremos ser uma igreja relevante nessa cidade, queremos crescer numericamente, sermos uma igreja que faça a diferença, queremos. Contudo, nosso objetivo deve ser, em primeiro lugar, desfrutarmos de uma comunhão com o Eterno em oração. Nós precisamos, como igreja, valorizar o nosso tempo de oração. Não importa onde, não importa que hora, mas Deus quer que eu e você tenha tempo disciplinado de oração, tempos frequentes de oração. Os discípulos aprenderam com seu mestre Jesus. Quando a igreja começou a crescer e diminuiu o tempo dos discípulos, dos apóstolos, eles tomaram uma decisão que está registrada lá em Atos 6, de 1 a 4. Eles tomaram a decisão de instituir os diáconos para a obra de misericórdia, para servir à mesa, para cuidar das viúvas, para ter mais tempo para se dedicar à oração e ao ministério da palavra. O ministério da palavra é muito importante para os apóstolos, mas eles colocaram a oração à frente da palavra. O versículo 4 diz: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Creio que, observando a vida de oração de Jesus, eles aprenderam que a vida de oração, de comunhão com Deus, vem antes do ministério da palavra. Eu fiquei maravilhado, não faço isso. Não sei se o Senhor vai me dar essa graça. Mas os pastores presbiterianos, coreanos, eles oram cerca de 4 até 15 horas para pregar um sermão. Muitos deles chegam no gabinete pastoral 4 horas, 5 horas antes do culto, para dedicar uma vida de oração, para pregarem a palavra. Eles fazem isso frequentemente, toda semana. Sem falar que aquelas igrejas ali da Coreia, muitas delas, igrejas reformadas, elas têm 24 horas de oração, crentes revezando uns com o outro, para manter uma vida frequente de oração. Meus irmãos, então o foco principal das nossas orações é a nossa intimidade com Deus. Jesus não perdeu o foco. Ele ia orar porque ele queria estar desfrutando de uma comunhão com o Pai, de uma intimidade com o Pai. Se orarmos com o propósito certo, a verdadeira vida espiritual alcançará o seu objetivo. Nós vamos alcançar o objetivo, os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu quero concluir relatando, para você relembrar, o tema Jesus frequentemente orava em lugares solitários. Quais as lições que aprendemos dessa atitude de Jesus? Primeiro, a nossa oração precisa ser com frequência e com regularidade. É isso que mostra o texto, né, na vida de Jesus. Segundo, a nossa oração precisa ser mantida mesmo nos momentos de sucesso e de fama. As multidões afluíam, vinham até ele, queriam ouvir a palavra, queriam ser curada, mas Jesus resolveu orar. A nossa oração precisa ser frequente para mantermos a nossa comunhão com o Pai. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para você, meu querido irmão e minha querida irmã: há perigo, ore. Há dificuldade, ore. Há enfermidade, ore. Há abundância, ore. Há livramento, ore. Há saúde, ore. Há prosperidade, ore. Ore em todo momento, ore em todo tempo. Jesus não abriu mão da oração em momento algum da sua vida. Mas entre esses momentos, tinha momentos que eram disciplinados de oração, que ele se reservava e que ele saía para ficar a sós com o Pai e manter essa comunhão. E se ele precisou, eu e você precisamos valorizar mais tempos disciplinados de oração. Que Deus nos abençoe.